A sua crença não é história. Não confunda a sua crença com história. Então, se for admitir que a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus são históricas, então eu vou ter que admitir também que as aparições de Rômulo são históricas. Rondinelli, já no que diz respeito ao Jesus ressuscitado e aparição para multidões, não existe comprovação? Rondinelli, como eu vou comprovar ressurreição? Como eu vou comprovar aparição? Aí eu preciso questionar isso. Você precisa me responder. Porque veja, se Jesus ressuscitou e isso passa a ser uma verdade histórica, por que que não é histórico todas as narrativas de idas ao Sheol / Hades e retorno? Então você não está estabelecendo um método. Entende que a sua pergunta esbarra numa questão de método e esbarra numa confusão do que é método e do que é juízo de valor. Porque o que você está fazendo, Rondinelli, é aplicando um juízo de valor. Então, tudo que passa pelo crivo judaico-cristão e que passa ainda pelo crivo de estar dentro do cânone é uma verdade histórica. Só que tem um problema. Isso não é história. A história não é apenas aquilo que se restringe a documentos que fazem parte do universo judaico-cristão e que foram canonizados por um grupo que escolheu dizer que aquele texto estava certo e o outro estava errado. Para a história, tudo é fonte. Então, de novo, vamos definir o que é história. História é uma ciência que lida com remanescentes, tá? Para estudar grupos sociais. Estuda remanescentes, fontes que são produzidas por pessoas, por outros seres humanos, por sociedades contemporâneas à nossa, ou por sociedades que são diferentes da nossa. Então veja, os textos que hoje compõem a Bíblia e que estão fora da Bíblia foram compostos por sociedades mediterrânicas antigas. E não é a única produção que foi composta dentro do Mediterrâneo antigo. Eu também tenho sociedades gregas, eu tenho sociedades romanas, eu tenho os vikings, eu tenho uma série de agrupamentos ali sociais que estão vivendo dentro do território chamado Mediterrâneo, chamado Oriente. Por que que só desses diferentes grupos todos eu vou considerar como verdadeiro os relatos produzidos por judeus e por cristãos? O resto eu vou dizer que tudo é mito. O resto eu vou dizer que tudo é mentira. Não é um método, isso é um juízo de valor. Você escolheu acreditar. Entende, Rondinelli? Então, como fonte, eu preciso considerar todos esses relatos. E se eu for admitir que a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus são históricas, então eu vou ter que admitir também que as aparições de Rômulo são históricas. Como é o caso da relatada por Tito Livio. Assim ele diz: pelo contrário também de um indivíduo, crédito adicional é dito ter sido adquirido para o assunto. Para procônsul Júlio, enquanto o Estado ainda estava preocupado com o rei e se sentia indignado com os senadores, uma pessoa de peso, como nos é dito, em qualquer assunto importante se apresenta à Assembleia. Romanos, diz ele, Rômulo, o pai desta cidade, de repente desceu do céu e apareceu para mim neste dia, no intervalo do dia, enquanto eu estava coberto de admiração e cheio de uma veneração religiosa, suplicando-lhe que me permitisse vê-lo face a face. Ele disse: vá dizer aos romanos que os deuses farão com que minha Roma se torne a capital do mundo. Portanto, cultivem a arte da guerra e os conheçam e entreguem à posteridade, para que nenhum poder humano seja capaz de resistir aos braços romanos. Tendo dito isto, ele ascende ao céu. É surpreendente que o crédito foi dado ao homem em fazer este anúncio, e quanto do arrependimento do povo e do exército pelas pálpebras de Rômulo foi aliviado sobre a certeza de sua imortalidade. Mas eu vou ter que admitir também que viagens de Hércules e as instruções que o Hércules deu para quem queria ir voltar ao submundo são históricas, tal como aparece no diálogo entre Hércules e Dioniso na peça As Rãs. Vejam só. Dioniso:
pois tal é o desejo que me consome por Eurípides. Hércules: como assim, por Eurípides, o falecido? Dioniso: e não há quem me tire da cabeça a ideia de ir à procura dele. Hércules: o quê? Ao Hades, lá embaixo? Dioniso: sim, pois, e mais abaixo ainda, se um tal lugar existir. Hércules: com que intenção? Dioniso: sinto falta de um poeta de talento. É que uns já não existem, e os que existem não prestam. Então, olha o problema que você cria. Nesse sentido, então, a gente precisa estabelecer que o fato de você, por exemplo, Rondinelli, acreditar, né, supondo aqui que talvez você acredite, é uma escolha sua. E é o que eu digo sempre, enquanto uma experiência democrática, isso aí é válido. Eu acho que você quer acreditar, você quer desacreditar, você será respeitado aqui. Mas isso não é história. A sua crença não é história. Não confunda a sua crença com história. Então, história, inclusive, ela estuda do ponto de vista não só político, econômico, social, mas ela também estuda as crenças e como essas crenças elas são importantes ou foram importantes para determinadas sociedades. Veja, vou dar um exemplo. Ela ainda é importante para a nossa sociedade. A gente tem uma série de questões, uma série de políticos que são eleitos dentro do nosso país a partir de pautas religiosas ou discursos. Bíblia sim, né? Constituição não. Então, né, uma fala marcadamente fundamentalista. Então, são escolhas ou são ações do fenômeno religioso impactando diretamente a sociedade brasileira. Logo, o fenômeno religioso precisa também ser analisado pela história. Mas ele é analisado para se estabelecer como uma verdade absoluta? Não. Ele é pertinente para a gente poder entender, por exemplo, como religiosos se relacionam com a democracia dentro da nossa sociedade brasileira dentro do século XXI, como é o caso de alguns exemplos que vocês estão vendo em tela. No contexto da antiguidade, como que o fenômeno religioso interferiu, ele impactou, por exemplo, em revoltas, guerras, políticas imperialistas, expansionistas dentro do mundo antigo. Como é o caso da obra de Virgílio, Eneida, que explica o governo de Augusto e a sua vitória na Guerra do Ácio sobre a ótica religiosa. Vejam a passagem. César Augusto se via na popa de pé, comandando ítalos, gente do povo, o senado, os pinates e dos deuses. Flâmulas duas, a par, lhe nasciam do fronte altanada. Por sobre a bela cabeça brilhava-lhe a estrela paterna. Em frente, Antônio, com suas tropas bárbaras, com a variada coortes dos povos da aurora e do litoral vermelho, da Bácrita distante, do Egito inteirinho e acompanhado, vergonha romana, da esposa egípcia. Com o pátrio Cistro, a rainha concita seus homens à luta, sem perceber que por trás duas serpentes terríveis a espreitam, toda a caterva de deuses monstruosos, ao lado de Anubis, o ladrador, contra Vênus se atira, Netuno e Minerva. É nessa ótica que a gente precisa ler. Então, essa relação das crenças para a formação e manutenção de sociedades. Ponto. Acabou aí.